Estudo sobre o Evangelho de João, parte 89, 14/4/2024. João, capítulo 19, do versículo 1 ao 16. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça e lhe vestiram roupa de púrpura. E diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis aqui vos trago fora, para que saibais que não acho crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinho e roupa de púrpura. E disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e os servos clamaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e, segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltá-lo. Mas os judeus clamavam, dizendo: Se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal no lugar chamado Litóstrotos, e em hebraico Gábata. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. E disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tira-o, tira-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Não temos rei senão César. Então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. João 19, de 1 a 16. Esses versículos exibem aos nossos olhos uma imagem maravilhosa. Uma imagem que deve ser profundamente interessante para todos os que professam e se chamam cristãos. Como todo grande quadro histórico, contém pontos especiais nos quais devemos fixar nossa atenção especial. Acima de tudo, contém 3 retratos realistas, que acharemos útil examinar em ordem. O primeiro retrato da foto é o do próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Vemos o Salvador da humanidade flagelado, coroado de espinho, escarnecido, ferido, rejeitado por seu próprio povo injustamente, condenado por um juiz que não viu culpa nele e, finalmente, entregue à morte mais dolorosa. No entanto, esse era o eterno Filho de Deus, a quem os incontáveis anjos do Pai se deleitavam em honrar. Este foi ele que veio ao mundo para salvar os pecadores. E depois de viver uma vida irrepreensível por 30 anos, passou os últimos 3 anos de seu tempo na terra fazendo o bem e pregando o Evangelho. Certamente o sol nunca brilhou em uma visão mais maravilhosa desde o dia de sua criação. Admiremos aquele amor de Cristo que Paulo declara: excede todo o conhecimento, e vejamos uma profundidade infinita de significado na expressão. Não há amor terreno com o qual possa ser comparado, e nenhum padrão pelo qual medi-lo. É um amor que fica sozinho. Nunca nos esqueçamos, quando meditamos nessa história de sofrimento, que Jesus sofreu por nossos pecados, o justo pelos injustos, que ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades, e que por suas pisaduras fomos sarados. Sigamos diligentemente o exemplo de sua paciência em todas as provações e aflições da vida, e especialmente naquelas que podem ser trazidas sobre nós pela religião. Quando ele foi injuriado, ele não injuriou novamente. Quando ele sofreu, ele não ameaçou, mas entregou-se àquele que julga com justiça.
Vamos nos armar com a mesma mente. Consideremos aquele que suportou tal contradição dos pecadores sem murmurar, e nos esforcemos para glorificá-lo, sofrendo bem, não menos do que fazendo bem. O segundo retrato na foto diante de nós é o dos judeus incrédulos que favoreceram a morte de nosso Senhor. Nós o vemos por 3 ou 4 longas horas rejeitando obstinadamente a oferta de Pilatos para libertar nosso Senhor, exigindo ferozmente sua crucificação, reivindicando selvagemente sua condenação à morte como um direito, recusando-se persistentemente a reconhecê-lo como seu rei, declarando que eles não tinham rei, mas César, e finalmente acumulando em suas próprias cabeças a maior parte da culpa de seu assassinato. No entanto, esses eram os filhos de Israel e a semente de Abraão, a quem pertenciam as promessas e o cerimonial mosaico. Os sacrifícios do templo e o sacerdócio do templo, esses eram homens que professavam esperar um profeta como Moisés e um filho de Davi que deveria estabelecer um reino como Messias. Nunca, certamente, houve tal exibição da profundidade da maldade humana desde o dia em que Adão caiu. Marquemos, com temor e tremor, o enorme perigo da rejeição prolongada da luz e do conhecimento. Existe uma cegueira judicial e é o último e mais dolorido julgamento que Deus pode enviar sobre os homens. Aquele que, como o faraó, acabe muitas vezes repreendido, mas se recusa a receber reprovação. Finalmente, terá um coração mais duro do que a pedra de moinho inferior e uma consciência além do sentimento e cauterizado como por um ferro quente. Este era o estado da nação judaica durante o tempo do ministério de Nosso Senhor. E o ponto alto de seu pecado foi sua rejeição deliberada a ele quando Pilatos desejou deixá-lo ir. De tal cegueira judicial, podemos todos orar para sermos libertos. Não há pior julgamento de Deus do que sermos entregues a nós mesmos e entregues aos nossos próprios corações perversos e ao diabo. Não há maneira mais segura de trazer esse julgamento sobre nós do que persistir em recusar a advertência e pecar contra a luz. Essas palavras de Salomão são muito terríveis. Mas já que você me rejeitou, quando eu chamei e ninguém me deu atenção, quando estendi minha mão, já que você ignorou todos os meus conselhos e não aceitou minha repreensão, eu também rirei de sua calamidade, zombarei quando a calamidade te atingir. Nunca se esqueça que, como os judeus, podemos finalmente ser entregues a uma forte ilusão para que acreditemos em mentiras e pensemos que estamos servindo a Deus enquanto estamos cometendo o pecado. 2 Tessalonicenses 2,11. O terceiro e último retrato do quadro diante de nós é o de Pôncio Pilatos. Vimos um governador romano, um homem de posição e alta posição, um representante imperial da nação mais poderosa da terra, um homem que deveria ter sido a fonte de justiça e equidade, hesitando entre duas opiniões em um caso claro como o sol ao meio-dia. Nós o vemos sabendo o que era certo, mas com medo de agir de acordo com seu conhecimento, convencido em sua própria consciência de que deveria absorver o prisioneiro antes dele, e ainda com medo de fazê-lo para que não desagradasse seus acusadores, sacrificando a reivindicação de justiça ao medo básico do homem, sancionar por pura covardia um crime enorme e finalmente tolerar por amor a boa opinião do homem, o assassinato de uma pessoa inocente. Talvez nunca a natureza humana tenha feito uma exibição tão desprezível. Vamos aprender que criaturas miseráveis são os grandes homens quando eles não têm auto-princípios dentro deles e nenhuma fé na realidade de um Deus acima deles. O trabalhador inferior que tem graça e teme a Deus é um ser mais nobre aos olhos de seu Criador do que o rei, governante ou estadista, cujo primeiro objetivo é agradar o povo. Ter uma consciência em particular e outra em público, uma regra de dever para nossas próprias almas e outra para nossas ações públicas, para ver claramente o que é certo diante de Deus e ainda por causa da popularidade fazer o mal. Isso pode parecer certo. É político, é estadista,
É sábio, mas é um caráter que nenhum homem cristão pode considerar com respeito. Oremos para que nosso próprio país nunca fique sem homens em altos cargos que tenham graça para pensar corretamente e coragem para agir de acordo com seu conhecimento, sem se submeter à opinião dos homens. Aqueles que temem a Deus mais do que aos homens e se preocupem em agradar a Deus mais do que aos homens são os melhores governantes de uma nação e, com o passar dos anos, são sempre os mais respeitados. Homens como Pôncio Pilatos, que estão sempre aparando e comprometendo, guiados pela opinião popular em vez de liderar a opinião popular, com medo de fazer o certo, se ofender, prontos para fazer o mal, se os tornar pessoalmente populares, tais homens são os piores governantes que um país pode ter. Eles geralmente são o julgamento pesado de Deus sobre uma nação por causa dos pecados de uma nação. Amém. Tem continuação. Muito obrigado, Deus. Tu és maravilhoso. Te louvo hoje e sempre eternamente. Amém.